Existem 8 regras que os ricos não te contam sobre as suas riquezas, mas eu vou te contar aqui neste podcast. Essa galera não revela não, mas hoje eu vou te mostrar. Por quê? Porque eu aprendi, porque eu convivo com essa turma e nessas regras tem regras que não são convencionais. E eu vou te explicar de um jeito que você vai entender, vai mexer com você e até o seu filho entenderia, até uma criança entenderia. Não é complicado de entender. Se existe uma complicação é de fazer. Aliás, grande parte das pessoas não fazem o que elas sabem ou o que elas devem fazer. Então a teimosia não está na parte do conhecimento ou na parte da cognição. Se existe uma teimosia, essa teimosia está no comportamento. E nesse podcast eu vou revelar para você. Olha só, pra gente já começar, eu vou te trazer alguns dados sobre riqueza, sobre ricos e sobre volume dessa quantia financeira no Brasil. Só pra você ter uma ideia, ó. Quando você pesquisa as pessoas mais ricas do Brasil, sempre aparece aí na lista os bilionários brasileiros. Eles aparecem. Então aparece o Eduardo Saverin, aparece o Jorge Paulo Lemann, aparece Vic Safra, Marcel Herrmann, Carlos Alberto Sucupira. E aí a fortuna dessa turma tá em bilhões de dólares. Só pra você ter uma ideia, Eduardo Saverin tem, em média, aproximadamente uma fortuna de 25 bilhões de dólares. A gente tá falando de mais de 100 bilhões de reais em fortuna. E olha esse outro dado aqui também, ó. 1% dos mais ricos detém quase metade de toda a riqueza total do Brasil. Então, definitivamente, a minoria detém a maioria, a grande parte. E os 50% mais pobres do Brasil possuem uma parcela equivalente à riqueza dos 6 homens mais ricos do Brasil. Tem ideia? Metade da população brasileira, que é mais pobre, o que eles têm de riqueza, 6 homens têm no Brasil. Então, eles sabem fazer alguma coisa, eles têm condições, eles têm situações, pode até se dizer privilégios, que a maioria avassaladora do povo brasileiro não tem. Para você ter uma ideia, para ser considerado rico no Brasil, você tem que ter uma renda mensal de R$27 mil. Entre 2001 e 2015, os 10% mais ricos foram responsáveis por 61% do crescimento econômico de todo o Brasil, tá? E 6 homens mais ricos possuem a mesma riqueza que 100 milhões mais pobres. Esse é um dado. Vou te contar mais algumas coisas aqui, ó, sobre os dados dessa turma que é rica para um caramba. Hoje, essas profissões que trazem aí, né, R$27 mil, que são considerados pessoas mais ricas, e também dos super ricos, porque super ricos é quem tem uma renda de R$95 mil por mês. Todas as pessoas que fazem R$95 mil ou mais todos os meses, elas são consideradas super ricas no Brasil, que representam 0,1% da população brasileira. Eu cheguei aqui, fiz uma pesquisa rápida aqui no Google, usei ChatGPT e usei Perplexity, tá? Pra trazer essas informações pra você. Então eu vi aqui dados da Exame, eu vi dados também da SeaWorld Magazine, da Oxfam International e também da Forbes. Quais são as profissões que têm essa característica? Primeiro, profissionais liberais, tá? Então, por exemplo, advogado de grandes escritórios, engenheiros, chegam nessa versão dos mais ricos do Brasil. Executivos de empresa, e aí inclui também os CEOs, diretores e outros cargos C-level também, que tem participação de lucro, que alguns que também participam de partnership podem chegar nisso aí. Obviamente, empresário, e eu me incluo nessa categoria, proprietários de negócios, grandes negócios, empreendedores de sucesso, médicos especialistas, e eu conheço uma galera da medicina que faz tranquilamente mais do que R$100 mil por mês. Conheço uma galera mesmo. Investidores, executivos do mercado financeiro que venderam suas empresas e fazem seu patrimônio cada vez mais aumentar, porque eles protegem e diversificam seus patrimônios, né? Promotores e procuradores também fazem parte disso, auditores da Receita Federal, artistas e celebridade, por exemplo, a galera da música, a galera da televisão, influenciadores fazem tranquilamente com as suas publicidades mais do que R$100 mil por mês, consultores e palestrantes, e é verdade, hoje o mercado de palestra no qual estou inserido um período do meu dia, um período do meu mês, muitos palestrantes fazem R$100 mil por palestra, tá? E profissionais da área da tecnologia. Então essa turma aqui compõe um grupo de pessoas que são ricas, ou muito ricas, ou ultra ricas no Brasil, 1% que fatura R$27 mil ou mais, e 0,195 mil ou mais. O que essa turma faz? Eles têm alguma característica em comum? Tem. Eu quero falar pra vocês uma coisa muito importante. Eu vim de uma família pobre, né? Meus pais muito simples. Meus pais passaram fome, não fui um cara que
que passei fome, mas eu fui criado numa situação bem simples logo na minha fase como criança, mas eu vi o meu pai trabalhando com empenho, construindo um código de conduta, tendo valores que me ajudaram e me alicerçaram nessa visão sobre dinheiro. E eu lembro meu pai me falando assim, empresários ficam ricos. E eu não lembro exatamente por que meu pai me disse isso. Não sei se eu falei, pai, quero ser rico, eu não lembro mesmo. Mas eu lembro que ele falou assim, pra ser rico você tem que ser empresário. E eu guardei isso na minha cabeça. Meu pai não tava 100% certo, porque não necessariamente eu preciso ser um empresário para ser rico. O que determina é o volume de receita que entra, e aqui eu falei algumas empresas que fazem isso, mas existe um comportamento, uma mentalidade, um modelo mental das pessoas que enriquecem. Eu vou te falar 8 deles para você guardar no seu coraçãozinho, tá? Para você ter isso próximo a você e você entender que ao modelar, ao entender, ao aprender, as suas chances de caminhar rumo a esta conquista de receita, vamos dizer assim, é muito alta. Primeira delas, eu tô chamando de regras, né? Primeira regra é a regra do aprendizado. Todas as pessoas que têm domínio sobre o dinheiro, elas aprendem. Eu lembro que nesta sala onde eu estou gravando para você, semana passada eu tava aqui com a Natália Arcuri. E aí eu faço várias perguntas no meu podcast, eu espero que você tenha ouvido esse podcast. E uma das perguntas que eu fiz para ela bem no finalzinho foi assim, Natália, você é uma pessoa famosa, rica e que tem liberdade financeira. Ela, sim. De tudo que você fez, qual é a coisa mais importante que trouxe para você liberdade financeira e riqueza? Ela falou, sempre estar aprendendo, aprender sempre, continuar aprendendo. E os ricos fazem isso, eles aprendem. Só que eles têm um formato de aprendizado curioso. Quando você apresenta alguma coisa para uma pessoa que ela é rica e ela não sabe, ela te escuta, ela presta atenção, às vezes ela faz assim com a cabeça, a maior parte do tempo ela fica em silêncio, alguns anotam, mas essa galera some 3 dias. E esse sumiço de 3 dias é porque elas aprendem. Elas investem mais ou menos 20 horas num novo aprendizado. Eu quero fazer uma pausa aqui para falar de um livro de um autor chamado Josh Kaufman. Josh Kaufman escreveu o Manual do CEO, que é um livro famoso pra caramba, mas ele tem um outro livro também chamado As Primeiras 20 Horas. E ele diz que a maior parte das pessoas que passam de 80% dos resultados é porque elas executam e exercem uma força muito grande nas primeiras 20 horas. Os ricos fazem isso também. Então, quando eles não sabem, eles vão lá e ficam 20 horas estudando um assunto. Curiosidade e observação são características marcantes deles. Então, a primeira regra é a regra do aprendizado. Como é que você aprende? Tem gente que aprende lendo, eu sou essa pessoa. Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende conversando, explicando, tendo experiência. Todos são elementos de aprendizado. Mas é necessário uma imersão. Então, veja assim, vamos imaginar que você quer falar inglês. Eu quero ter fluência em inglês. Ótimo. Qual que é a melhor forma? Você morar num país que fala inglês ou você fazer uma aula 2 vezes na semana que dura 1 hora de inglês. As duas você vai aprender? Vai. Mas a curva de aprendizado, obviamente, estará na imersão, onde você vai para o país que as pessoas só falam inglês. Mas você pode pensar, mas eu conheço pessoas que estão morando fora do país e não falam inglês. É verdade. E por quê? Porque não basta estar morando, por exemplo, nos Estados Unidos. Estou dando exemplo aqui dos Estados Unidos. Você tem que conviver com pessoas que falam inglês, porque quem mora nos Estados Unidos só fala português, não vai aprender a falar inglês. Então, imersão é muito importante. O que essa turma faz? A regra 1 é a regra do aprendizado. Eles ficam imersos no assunto. O cara quer aprender sobre inteligência artificial, ele fica imerso. O cara quer aprender sobre blockchain, ele fica imerso. O cara quer aprender sobre, NFT, ele fica imerso. A pessoa quer aprender sobre debentures, ele fica imerso. E ele coloca energia, foco, intencionalidade, assim, 20 horas, e ele evolui e aprende muito rápido. Então, uma das formas que os ricos fazem para eles crescerem, eles somem durante 3 dias e ficam imersos naquele assunto. Eu conheço vários que fazem isso. É a regra do aprendizado, é a primeira regra. A segunda regra é a regra do aprimoramento. Os ricos, eles aprimoram as coisas. Eles observam o tempo inteiro, eles têm radar para oportunidade. Eles têm como se fosse uma anteninha. Você sabe, igual formiga que tem uma anteninha, que aparece uma oportunidade, vibra o tempo inteiro? Pois é, eles estão ligados o tempo inteiro. E eu construí aqui uns 5 P's, porque eu prefiro, porque é um acrônimo, porque é melhor pra gente, do como que eles fazem isso para eles aprimorarem. Todas as vezes que os ricos e as pessoas bem-sucedidas estão de frente para uma oportunidade, que elas entendem que é uma oportunidade, que elas percebem que é uma oportunidade, que elas aprimorar e elas querem aprimorar para colocar na sua vida profissional, eles fazem 5 coisas. A primeira coisa, eles param. Eles não avançam o tempo inteiro. Não é aquele modo de avanço o tempo inteiro. Eles param, escutam, prestam atenção e é muito comum o olhinho ficar assim. Então, eu tô lembrando, hoje quando eu tô gravando este podcast pra você, eu estou há 4 dias de um encontro que eu tive com um bilionário na sua sede, um homem de 4 bilhões por ano, tá? De uma empresa gigantesca, famosa, e eu tava lá conversando com ele, e aí ele tava falando, e teve uma hora que eu trouxe pra ele uma visão que talvez ele não tinha ouvido sobre um assunto que ele tava trabalhando, e eu percebi que ele parou e ele prestou atenção em mim, e os olhos
eu consigo ver a linguagem corporal dele, eu consigo ver o movimento provável dos olhos. A programação neurolinguística estuda muito o movimento provável dos olhos. Pode ser um assunto para eu falar aqui, tá? Sobre linguagem corporal e representação da sua comunicação. Existem os canais representacionais da sua comunicação. E eu vi o cara olhando para direita e para cima. E quando você olha para direita e para cima, é visual criado. Quando você olha para direita, para esquerda e para cima, é visual lembrado. E os olhos dele bombando, que ele estava visualizando, ele estava juntando com um combinado de coisas que ele tem, com um arcabouço de informações que ele tem, e rápido eu percebi aquilo, que ele parou. A segunda coisa que ele faz no aprimoramento, ele pensa. E o pensamento, eu já vou falar pra você como que se estrutura o pensamento dessas pessoas que têm sucesso. Não é um pensamento complexo, é um pensamento sintético. E essa capacidade de síntese traz um requinte muito grande. Então ele para, pensa, depois ele faz perguntas. Ou essas perguntas são, explícitas, ou elas são implícitas, internas. Ele faz... E ali, geralmente, a pessoa olha pra baixo e pra esquerda. O que significa olhar pra baixo e pra esquerda? Ela tem uma conversa interna, ela já não tá mais com você. Então ela bateu um olho aqui pra direita e pra cima, ela tá visualizando, ela tá criando, daí ela olha pra esquerda e pra baixo. Ela já não tá mais com você, ela já tá se fazendo perguntas e ela já tá reestruturando modelos. E aí ela vai pra pesquisa. A pesquisa não é na hora, é quando ela tá na casa dela, é quando ela tá no momento dela no escritório, quando ela tá sozinha, ou quando ela conhece alguém, quando ela conversa com alguém, ela vai fazendo pesquisas e depois ela faz uma nova proposta. Ela propõe uma melhoria. É assim que funciona. Essa turma tem a regra que eles aprimoram o tempo todo. Essa turma aprimora o tempo todo. Então, que tal você ficar um pouco mais consciente e observador do ambiente, parar, pensar, fazer pergunta, fazer pesquisa e propor uma nova coisa? Tem um livro chamado O Manual de Sobrevivência. Eu creio que é mais ou menos nesse sentido, que ele fala assim, quando você tá numa situação muito complicada, talvez você não precisa ter a força do elefante, a velocidade de um tigre. Ele fala até na situação na floresta, assim, Você não precisa ter a força de um elefante, a velocidade de um tigre e a destreza, sei lá, de um golfinho. Você não precisa ter esses super poderes. Ele fala, a única coisa que você precisa é parar e pensar. Se você estiver numa rascada, para e pensa. E todo mundo que para 30 minutos pra pensar na vida, muda de vida. É assim que os ricos fazem. Eles param e eles pensam. E aí no pensamento, tem uma outra questão que eu quero te falar, da terceira regra. É a regra do esforço. Todo mundo que é rico, todo mundo que enriqueceu, aprendeu a aplicar os seus esforços de maneira adequada. É uma relação entre esforço e resultado. Não é a turma do trabalho duro, é a turma do trabalho inteligente. As pessoas sabem de maneira transparente e cristalina que existem coisas que não dão certo, que não adianta você colocar esforço, que você não vai avançar. Tem alguma coisa errada no que você faz, tem alguma coisa errada na tua atitude. Joel, eu tô trabalhando e não estou melhorando, eu tô fazendo todo dia uma coisa e não estou melhorando. O que tá acontecendo comigo? Ou você tá fazendo pouco, ainda não deu tempo, não amadureceu, a fruta não tá madura, então você precisa de consistência até que aquilo fique bom, você tá fazendo errado. A gente sabe hoje que tem uma lei chamada Princípio de Pareto. Wilfredo Pareto, lá no século XIX, que é um italiano, e ele entendeu que 80% dos nossos resultados tem a ver com 20% do que a gente faz, né? É a lei 80-20. Da mesma forma que 80% das coisas que a gente faz só provoca 20% dos nossos resultados. E nós temos que encontrar esse 80-20. Eu quero propor uma provocação um pouco maior. As pessoas que são ricas e têm muito bem sucedidas, elas pegam esse 80-20, elas entendem esse 20, elas rodam de novo e fazem outro 80-20 dentro desse 20. E elas encontram uma regra chamada 64-4. Ou seja, 64% dos nossos resultados tem a ver com 4% das coisas que a gente faz. A turma tá ali. A regra do esforço é tudo aquilo que é delegável, eu delego. Tudo aquilo que uma outra pessoa pode fazer por mim, ela vai fazer. E eu quero saber onde eu tenho que plantar a minha semente. É a regra do esforço. É um esforço deliberado. E eu sugiro pra você essa reflexão. Qual é a sua atividade 64-4? Qual é aqueles 4% que quando você faz, você já resolve 64% da sua vida, 64% da sua eficiência vem dele, e essa vale uma belíssima reflexão. Então a turma se pergunta e usa essa pergunta de maneira efetiva para encontrar a única coisa. A quarta regra é a regra do modelo. Qual que é a regra do modelo? A regra do modelo é o seguinte: as pessoas mais ricas, elas contratam as pessoas inteligentes para trabalhar para elas. O modelo não é, eu não preciso ser o mais inteligente. As
pessoas mais inteligentes trabalham para as mais corajosas. Então a regra do modelo é: eu pego uma pessoa ultra inteligente, uma pessoa que tem um pensamento sistemático de fundamento, e a partir daquele pensamento sistemático de fundamento, ela encontra o caminho simples. Se você tem um problema e você quer resolver esse problema com duas opções, a opção mais fácil é a melhor. É assim que rico pensa. Rico é simples. Eu lembro uma vez que eu tava vendo um Shark Tank americano, e eu não lembro o nome do investidor, que ele falou assim: gente, investimento é simples. Nos últimos 90 dias, quanto que entrou e quanto que saiu? É isso. Mas eu falo assim: poxa, mas isso é muito simples. Pois é, o Einstein falou que a simplicidade é o maior de todos os requintes. E pensar de maneira simples, sem ser simplista, é uma atividade que requer muito tempo. Thomas Edison falou o seguinte: pensar é o trabalho mais dispendioso que existe, por isso poucas pessoas os fazem. Pensar de maneira simples, sintética, objetiva, é o que os ricos fazem. Quando você olha, por exemplo, qual que é a fórmula do lucro? Joel, eu quero ter mais lucro. Tem gente que fala: Joel, eu quero ganhar mais. Joel, eu quero aumentar minha receita. No final, você quer ter mais dinheiro no caixa. A fórmula do lucro é receita menos custo. Receita menos custo é igual a lucro. Entrou 100, saiu 80, ficou 20. Entrou 200, saiu 190, ficou 10. Então a pessoa que teve uma receita menor teve o lucro maior, e a outra que teve a receita maior teve o lucro menor. A gente não quer quanto que vem de receita, a gente quer lucro. Então a cabeça de uma pessoa realmente rica, ela fala: cara, qual que é o terreno fértil aqui pra mim, onde tem mais lucro? Então eu pego uma pessoa complexa, inteligente, processual, eu falo: como que eu consigo fazer isso de maneira simples? Como que eu consigo fazer isso de maneira óbvia? Então a regra do modelo é sempre encontrar uma forma mais simples de fazer as coisas. Onde eu estou gravando aqui também, eu já falei com alguns bilionários, tá? Já vieram aqui gente do mercado farmacêutico, do mercado de tecnologia, do mercado da educação, do mercado de franquia, do mercado bancário, da indústria bancária, todos bilionários, e eles pensam assim: cara, você não precisa criar uma super ideia, você precisa pegar um problema e resolver. Você pega um problema que as pessoas não gostam de passar, resolve aquele problema de maneira simples, de maneira pragmática, e a galera é bilionária, turma bilionária. Então o modelo é: pega um problema, simplifica esse problema, pega um modelo, simplifica esse problema.